Hello guys, how's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é a continuação, é a segunda parte da nossa aula a respeito da palavrinha ain't. Ain't que pode ser usado em várias situações diferentes, em diversos tempos verbais. E no primeiro vídeo eu ensinei para vocês 3 formas diferentes de utilizar a palavrinha ain't no presente. Lembrando que ain't é uma palavra muito informal, é uma gíria. Então muito cuidado para utilizar essa palavra, tá? Se você utilizar, utilize com parcimônia. A maior importância desses vídeos é para que você seja capaz de entender essa palavra quando for usada por um nativo, numa conversa contigo, ou num filme, numa série ou numa música, tá? Porque é uma palavra muito frequente em todas essas situações. Mas vamos lá, pessoal. A primeira coisa, vamos recapitular o que a gente já viu no primeiro vídeo. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, pausa esse aqui e volta lá pro primeiro. É um vídeo de 10 minutos com vários exemplos, é bem legal. Então volta lá, vê para você continuar, porque esse vídeo aqui talvez seja um pouquinho mais avançado, tá? Então, lembrando, rapidinho, o que a gente já viu? O ain't pode substituir o verb to be no negativo, tá? Que é o quê? É am not, are not, and is not, tá? Então, se você ainda não viu, volta lá, dá uma olhadinha. Segunda utilização é para substituir as expressões there is no and there are no, que significam, basicamente, não há. Não existe, não tem, tá? Quando a gente fala não tem, de existência, não tem ninguém aqui, tá? Então, se não viu, volta lá e vê, é bem importante, super comum essa utilização. E a terceira é para falar de posse, para substituir o verbo have no negativo, tá? Então, don't, quando você tem don't have ou doesn't have numa frase. Então, ain't pode substituir também essas duas estruturas, tá? Mas tem as suas peculiaridades, volta lá e dá uma olhadinha, tá? Nesse caso é uma expressão que é muito, muito legal de saber, tá? Então vê o vídeo. Mas vamos lá, pessoal, vamos continuar a nossa aula. Qual que são as outras utilizações da palavrinha ain't? Bom, a primeira, tá? Então hoje a gente vai aprender como usar ela no passado, no futuro e mais uma utilização no presente. A primeira é no simple past. Simple past é uma estrutura no inglês que é utilizada para falar do passado. Quando que a gente usa o simple past, se você ainda não sabe? Em poucas palavras. A gente usa o simple past para falar de experiências que a gente teve no passado quando a gente está situado no tempo. Por exemplo, se a gente está falando sobre ontem. Cara, ontem eu estava muito cansado porque eu fiz isso, eu fui no banco, eu levei meus filhos para a escola, eu fui para a universidade, eu li um livro. Você está falando sobre ações que você fez no passado e você está situado no tempo, ou seja, ontem. Ontem poderia ser na semana passada, no mês passado, nas últimas férias, na última vez que eu fui para minha cidade natal. Se você fizer uma referência de tempo, você usa o simple past, tá? Claro que tem suas peculiaridades, mas o foco não é esse aqui, tá? Então, se você ainda não sabe isso, não se preocupe que a gente ainda vai ter uma aula de gramática só a respeito disso. Então, vamos lá. Simple past. Para quem não sabe, ou para você que já sabe e quer lembrar, o simple past, para você formar frases interrogativas e negativas no simple past, a gente usa o verbo auxiliar did. E no negativo, didn't, tá? Então, o ain't, basicamente, substitui essa palavrinha aqui, o didn't. Deixa eu dar um exemplo. A gente tem aqui, do lado esquerdo, a frase I did not go to the party. I didn't go to the party. Então, lembrando que did not pode ser contraído. Didn't, tá? É mais comum até na fala. I didn't go to the party. I didn't go to the party. Como que a gente usa o ain't? Nesse caso, tudo que a gente tem que fazer é substituir o didn't, o verbo auxiliar, pelo ain't. I ain't go to the party. I ain't go to the party. I ain't go to the party. Eu não fui pra festa, tá? Então teu camarada liga lá pra você. E aí, cara? Como é que tava a festa ontem? Sorry, man. I ain't go to the party. I was feeling sick. Então, cara, foi mal. Eu não fui pra festa. Eu tava me sentindo cansado, tá? Então você só substitui ain't por didn't. Um outro exemplo que a gente tem aqui também é he didn't see me. He didn't see me. Ele não me viu. Mais uma vez, a gente só tem que substituir o didn't pelo ain't. He ain't see me. He ain't see me. Ele não me viu, tá? Então, lembrando, para usar ain't com o simple past, você só substitui o didn't por ain't. E agora, pessoal, vou ensinar para vocês mais uma estrutura no passado que causa muita confusão entre as pessoas que estudam inglês. Como
Só um segundo. A estrutura é o present perfect. Mas como a ideia aqui é explicar o ain't e não as outras formas verbais, se você já estuda, se você já entende a utilização do present perfect por cima, você já vai conseguir entender certinho. Se não, não se preocupe, porque a gente ainda vai ter uma aula só a respeito do present perfect. Tá? Eu vou dar todos os detalhes, quando que a gente usa, quando que não usa, quando que usa simple past, quando que usa present perfect. Ok? Mas de qualquer forma, presta atenção aí que com certeza vai te ajudar já pro futuro. Mas o que importa aqui é que o present perfect, para a gente fazer frases com present perfect, a gente usa os auxiliares have and has. E no negativo, haven't and hasn't. Deixa eu dar um exemplo. Se você quisesse falar, por exemplo, vou subir aqui. Se a gente quisesse falar, por exemplo, eu não estive na Rússia. I haven't been to Russia. Essa frase poderia significar também, eu não fui para a Rússia. Tá? É bastante utilizado para dar essa ideia de que você não foi ou nunca foi para um lugar. I haven't been to Russia. I haven't been to Russia yet. Eu ainda não fui para a Rússia. Tá? Então vamos lá, I haven't been to Russia, que significa, eu não fui para a Rússia ou não estive na Rússia. Você poderia, para utilizar o ain't, só substituir, mais uma vez, o verbo auxiliar. Então, I haven't been ficaria I ain't been. I ain't been to Russia. I ain't been to Russia yet. Eu ainda não estive na Rússia, eu ainda não fui para a Rússia. Continuando, mais um exemplo. Mary hasn't talked to me yet. A Mary ainda não falou comigo. A Mary ainda não falou comigo. Mais uma vez, a gente só tem que substituir o auxiliar aqui. Então, ficaria Mary ain't talked to me yet. Mary ain't talked to me yet. Então, a Mary ainda não falou comigo. Tá? Basicamente, vocês devem estar percebendo um padrão, né? Que, geralmente, tudo que a gente tem que fazer é substituir o ain't pelo verbo auxiliar. Tá? Então, a gente substituiu pelo didn't. A gente substituiu pelo haven't, pelo hasn't, enfim. Vou começar a confundir inglês com português. Então vamos lá, pessoal, enfim. Outra coisa importante de perceber é que a gente tem os dois exemplos, I haven't and Mary hasn't. E o ain't substitui tanto haven't quanto hasn't. Não tem uma palavrinha diferente para haven't, e uma para haven't e uma diferente para hasn't. Não, é a mesma palavra. I ain't been, Mary ain't talked. Tá? Então é a mesma coisa. E daí a gente vai para para mais uma utilização do ain't, que é no present continuous. Present continuous, que é usado para falar de ações contínuas. Eu estou fazendo algo, ela está me ligando, eles estão viajando. Quando você está fazendo alguma coisa, a gente usa o present continuous. E o present continuous, ele usa o verb to be e o ing. Por exemplo, I am talking to you. Eu estou falando com você. I am, verb to be. E o verbo com ing. Tá? Essa é a estrutura básica do present continuous. Eu estou falando, nós estamos fazendo. Tá? Vamos ver os exemplos que a gente tem aqui. Eu coloquei o seguinte exemplo. John isn't studying. Então, repare que todos os exemplos estão no negativo porque a gente só usa ain't em frases negativas. Tá? Então, vamos lá. John isn't studying. O John não está estudando. John não está estudando. Para a gente usar o ain't aqui também é muito simples. Tudo que a gente tem que fazer é substituir o verbo to be no negativo. Então fica John ain't studying. John ain't studying. Tá? Então John não está estudando. Um outro exemplo seria we aren't traveling. Nós não estamos viajando. We aren't traveling, que ficaria we ain't traveling. Então, reparem que a gente só tira o verbo to be no negativo, coloca o ain't e mantém ali o ing, tá? Então, we ain't traveling. We ain't traveling. Nós não estamos viajando. Um amigo teu te liga lá. Pô, e aí, cara, como é que tá aí nos Estados Unidos? Você fala, pô, we ain't traveling. A gente não tá viajando, tá? E daí, pessoal, a gente vem para a parte mais curiosa da aula, que é o seguinte, como que a gente pode fazer frases com ain't no futuro? Bom, para quem não sabe, uma das formas mais comuns de fazer frases no futuro em inglês é utilizando a palavrinha will, tá? Que é um verbo auxiliar, para quem for mais curioso. Então, will é esse verbo auxiliar usado para fazer frases no futuro. Will, no negativo, fica will not, ou won't. Won't é a contração de will not, que é muito utilizada, é mais comum você usar won't do que will not, tá? Na fala. Então, vamos lá. Digamos que a gente tivesse a seguinte frase. I won't do it.
I won't do it. I won't do it. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Como que a gente pode usar ain't? Ah, você deve estar pensando, provavelmente a gente só substitui o verbo auxiliar. I ain't do it, certo? Não. Se você falar I ain't do it, é a estrutura do passado. Olha aqui. Voltando lá, ó. He ain't see me. Ele não me viu. Então, ain't e o verbo, tá? Então, isso dá a ideia de passado. Se você falar I ain't do it, você vai estar falando eu não fiz isso. E não eu não vou fazer isso no futuro. Tá? Então, para você dar essa ideia de futuro, tudo que você tem que fazer é, além de substituir o won't pelo ain't, você adiciona o ing. Então, I ain't doing it. I ain't doing it. Eu não vou fazer isso. Tá? Se o cara manda lá você fazer um negócio, você não gosta da ideia, você fala I ain't doing it, I ain't doing it, I ain't traveling tomorrow. Eu não vou viajar amanhã, tá? Então, ain't mais ing no verbo. Vamos pegar mais um exemplo para ficar mais claro. She will not stay here. Ela não vai ficar aqui. A gente substitui o will not, que é a mesma coisa que won't, tá? Então, she ain't. E daí, o que acontece com o verbo? A gente adiciona ing. Staying here. She ain't staying here. Ela não vai ficar aqui, ela não vai permanecer aqui, tá? O que é o curioso a respeito dessa utilização? É que, repare, até coloquei aqui uma nota, repare como frases no futuro com ain't, esses exemplos que a gente acabou de ver aqui, eles são iguais em estrutura aos exemplos com present continuous. Então, se eu falar, por exemplo, I ain't doing it, poderia significar tanto eu não estou fazendo isso, quanto eu não vou fazer isso. Tá? Você pode usar exatamente a mesma utilização. O que vai te dizer o que é um e o que é outro é o contexto. Você vai entender isso pelo contexto. Tá? Se o cara mandou o cara fazer alguma coisa e ele olha e fala, I ain't doing it, tá? Então eu não vou fazer isso. Futuro, claro. Se o cara fala assim, te liga lá e fala, para de fazer isso aí. Você fala, I ain't doing it. Eu não estou fazendo isso. É claro que é o presente contínuo. Então o contexto vai sempre te deixar bem claro se é futuro ou se é presente contínuo. Tá? E para finalizar, pessoal, vou ensinar para vocês uma expressão muito comum com a palavra ain't, que é utilizada para você falar que não é a sua praia, que você não curte alguma coisa, que você não é afim de algo, tá? Não é a respeito de vontade, é a respeito de gosto, quando você não gosta de um certo tipo de coisa. Deixa eu dar um exemplo. O cara te pergunta ali, do you like tattoos? Do you like tattoos? Você olha para ele, nah, no man, that ain't me, that ain't me, that ain't me. Cara, isso aí não é minha praia, eu não curto isso aí, não é o meu tipo de coisa, tá? Então a expressão that ain't me significa não é a minha praia, não curto isso aí, tá? O outro exemplo que eu coloquei aqui é let's play poker. Let's play poker tonight. Vamos jogar poker hoje à noite. Você fala, nah, that ain't me. Então não, cara, não é a minha praia, ou como eu escrevi ali no exemplo, não curto isso aí. É algo que você não gosta, tá? Você não é o teu tipo de coisa, tá? Então, pessoal, a gente viu utilizações de ain't no presente, na primeira aula, no passado simples e no present perfect, para substituir will not, no futuro, e na expressão that ain't me, além do present continuous, que é o presente contínuo, quando você está fazendo algo. Lembrando que a aula aqui é dinâmica, então, se tiver dúvida, veja de novo, vai lá para a parte que você ficou com dúvida, vê mais algumas vezes. Você pode fazer o download, tá? Eu disponibilizei aqui na página, tá? Tem um botãozinho lá, tem um link para o download de todo esse material. Do material em PDF e do áudio da aula, o que é muito legal para você colocar lá no teu carro, ouvir a aula, tentar entender melhor. Enfim, para você estudar, se aprofundar um pouquinho mais. Eu espero que você tenha gostado aí das aulas, tá? Se gostou, me manda um e-mail, é sempre bem importante que você me dê o teu feedback a respeito das aulas, para a gente ter um contato próximo, e eu sempre tento deixar elas cada vez melhores. Uma coisinha, eu vou colocar algumas frases de exercício, para servir de exercício, para vocês tentarem achar as respostas, completar com a resposta correta, e as respostas vão estar lá na última página, lá no finalzinho. Tá bom? É isso aí. Um forte abraço and I'll see you next video. Bye!